Boa tarde. Eu queria incentivar você a ter um olhar diferente sobre as pessoas. O olhar misericordioso de Jesus. Muitas vezes criticamos, olhamos para as pessoas com um olhar de desprezo, com um olhar de repreensão. Olhar que nós mesmos não gostaríamos que as pessoas tivessem sobre nós. E a palavra de Deus em Provérbios 20, versículo 10, diz que Deus odeia pesos e medidas diferentes. Então, se a gente olha para a pessoa de determinada forma, por que esse mesmo olhar não seria válido para nós mesmos? Olhe para as pessoas com o olhar de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Lucas 6:37 que e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se você olhar com os olhos misericordiosos de Jesus, as pessoas olharão para você com um olhar misericordioso. Tenha um olhar altivo e você receberá em troca a altivez dos homens. Deus, Ele odeia 2 pesos e 2 medidas. O que vale para você, vale também para as outras pessoas. Muitas vezes nos ressentimos e achamos que somos injustiçados, mas muitas vezes nós somos injustos. Nós olhamos com um olhar condenatório, com um olhar de desprezo. Não é assim que Jesus nos ensina. Em Romanos, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Dura essa palavra, mas é real. Nós temos trazido julgamento sobre nós quando julgamos indevidamente as outras pessoas. E Romanos 14, versículo 10 ao 12, diz o seguinte: tu, porém, quando julgas teu irmão, porque julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo
a Deus. Todos nós seremos julgados por Deus por aquilo que fazemos. E cada um de nós chegará a esse tribunal. O profeta Natã, lá no Antigo Testamento, ele propõe uma parábola para o rei Davi, para mostrar a injustiça do homem. E ele conta essa parábola para o rei, e ao final o rei diz: esse homem merece a morte. Ao que o profeta diz ao rei: esse homem és tu. Então o rei fica perplexo, porque ele estava julgando com retidão, mas ele estava julgando a si mesmo. Ele era esse homem ímpio. Eu vou ler para vocês essa passagem que está em 2 Samuel 12, do versículo 1 até o versículo 7. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, um homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: és tu o homem. Tenhamos nós o olhar misericordioso de Jesus e não o olhar julgador de Davi. Tenhamos nós compaixão, tenhamos nós um olhar misericordioso, como é o olhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa tarde, espero que tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço.